Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Durante milênios, esperava-se que o Todo-Poderoso resolvesse todos os problemas da humanidade. Com o fortalecimento do Estado, os governantes tornaram-se semideuses, prometendo a felicidade para os governados. E o que fazem os homens por seus semelhantes? Quem se candidata a amigo do homem? Filantropia significa exatamente isso. Philos, amizade, anthropos, homem. Mas até recentemente, filantropia confundia-se com caridade, com esmola, piedade, misericórdia. Hoje o filântropo é um misto de estadista, militante, visionário, missionário. Ele não doa apenas dinheiro, ele se doa, entrega-se a uma causa. O filântropo é um operador social que goza de mais liberdade e tem mais autoridade do que uma autoridade. Sua obrigação é atender à sua consciência como ser humano. A filantropia já foi reservada aos ricos e aos famosos, aos vaidosos e aos arrogantes. Milionários sossegavam as suas culpas, oferecendo doações. Astros do show business e dos esportes mostravam que tinham alma, comprando simpatias das multidões de fãs. A filantropia começa a ser encarada como responsabilidade social, como ação cidadã, e deixou a esfera dos privilegiados pela fortuna. Qualquer ser humano é um filântropo em potencial. Basta que seja motivado para a generosidade. Se não tem recursos financeiros para partilhar, pode compartilhar o seu tempo, e aqui a mídia desempenha um papel crucial. O Grupo Globo destaca-se no Brasil não apenas como doador, mas sobretudo como convocador, estimulador. Mas falta muito. Sem a mobilização dos meios de comunicação, o Brasil não conseguirá sair do 76º lugar, abaixo da média mundial. Alguma coisa está errada quando uma sociedade mantém-se fechada, insensível, incapaz de abrir-se para a humanidade. Cordialidade apenas não resolve. A filantropia no mundo é uma atividade gigante que movimenta parte considerável da economia de diversos países. Na Europa e Estados Unidos, a cultura de doações, bem como as isenções fiscais concedidas pelos governos, contribuem para o sucesso das entidades filantrópicas. As 10 maiores fundações do planeta administram um patrimônio de 155 bilhões de dólares, um bolo generoso de doações dividido em várias atividades. Nos Estados Unidos, a tradição de sustentar universidades e instituições de ensino é um exemplo a ser seguido. O que acontece nos Estados Unidos é que, em determinadas situações, você não precisa pagar imposto pela sua doação. Então, essa é uma diferença. Então, por exemplo, se eu tenho $100, eu pego esses $100 e gasto num restaurante, eu não vou poder deduzir aquela nota de restaurante do meu imposto de renda. Então, provavelmente, indiretamente, eu vou pagar imposto de renda sobre aquele gasto de $100. Se eu pego esses $100 e dou para o Metropolitan Museum, né, ou para uma associação que ajuda crianças na África, aquele recibo eu lanço no meu imposto e eu não vou pagar imposto sobre aqueles $100, mas os $100 saíram do meu bolso. Então, benefício fiscal nos Estados Unidos, como de resto em qualquer lugar do mundo, é você não pagar imposto por aquilo que você doou. A solidariedade fica ainda mais explícita quando as catástrofes naturais assolam o planeta, como o terremoto no Haiti este ano, que destruiu a capital Porto Príncipe e deixou mais de 250 mil mortos e cerca de 1 milhão de desabrigados. A ajuda de voluntários de vários países foi fundamental na tragédia, assim como o trabalho da mídia. A mídia faz adequadamente, por exemplo, denúncias sobre filantropia usada indevidamente, né? Que existe, né? A chamada filantropia, né? Mas talvez dá uma visibilidade muito maior à filantropia, é importante a visibilidade, mas do outro lado não tem uma correspondência, né?
a visibilizar e vamos dizer, a gratificar quem faz a filantropia para valer. Né? No Brasil, a benevolência ainda engatinha, e por vários motivos. Os impostos, a burocracia e a pouca transparência na administração dos recursos desestimulam os possíveis doadores. Em recente pesquisa da Carrot Eye Foundation e o Instituto Gallup, em 153 países, o Brasil ficou em 76º lugar e abaixo da média no índice de generosidade mundial. Tenho, às vezes, receios, né, de doar para as instituições, a gente não sabe para onde realmente vai ser encaminhado, e isso a gente nunca fiz essas doações, não. Normalmente eu faço doação de roupas, sapatos, eventualmente dinheiro quando dá. Eu acho muito bom ajudar, faz bem pra gente. O Brasil, esse país pitoresco, né, criou a doação feita com dinheiro público. Então, essas leis de incentivo, por exemplo, à cultura, elas são uma invenção made in Brasil. E elas dão o direito ao indivíduo doar o dinheiro do Estado para uma instituição social ou cultural. Então, lei do audiovisual, lei Rouanet, Fundo da Criança e Adolescente, eu pego o dinheiro que já é do Estado, porque aquilo já é imposto devido, e eu dou o dinheiro do Estado, só que eu decido para quem eu quero doar. O dinheiro não é meu, o dinheiro já não é mais meu. Se eu não fizesse aquela doação, aquele dinheiro já estaria na minha guia de recolhimento de imposto. Aliás, eu acho que essas leis, por exemplo, inibem o desenvolvimento da cultura de doação no Brasil. Inibem e distorcem a cultura de filantropia ou doação no Brasil. Porque criam uma ideia que você só deve doar quando o dinheiro não é seu. E não há nada pior para o desenvolvimento da nossa cultura do que isso. O que a gente precisa é desenvolver uma percepção contrária a isso. Né? O que eu ganho pondo o meu próprio dinheiro numa causa que eu acredito. Na mídia, o país está avançado quando o assunto é responsabilidade social. A cobertura da mídia no Brasil tem crescido muito, em quantidade e em qualidade. Em quantidade porque você tem um número crescente de sessões voltadas a essas temáticas da responsabilidade social ou da sustentabilidade, Você tem cadernos especiais que diversos grandes veículos brasileiros editam com regularidade. Você tem emissoras de rádio com comentaristas diários abordando essa questão. E é um tema que de fato vem mobilizando, vem mobilizando a mídia. Isso cria eu acho, um círculo virtuoso, porque eu acho que a mídia abre esse espaço porque é uma questão que cada vez mais interessa a sociedade, cada vez mais interessa as pessoas. Mesmo com baixos índices de doação, o país coleciona resultados. O Criança Esperança da Rede Globo com a Unesco é um sucesso em doações. Em 25 anos, já investiu mais de R$200 milhões de recursos arrecadados nas campanhas anuais. Outra iniciativa vitoriosa é a do Afro Reggae, que tem 65 projetos espalhados pelo Brasil e exterior. O grupo começou em Vigário Geral e hoje atua em mais 3 favelas do Rio. O brasileiro ele é solidário. Existem alguns elementos que é importante a gente relativizar. Primeiro, a cultura do país não é uma cultura ainda de doações para universidades, as grandes doações para universidades que acontecem nos Estados Unidos ou nos grandes países da Europa, isso ainda não acontece, mas isso é muito estimulado pelos incentivos fiscais desses países. Existe uma cultura, inclusive, dentro da família, né? Quer dizer, você doar para as próximas gerações. Na questão da solidariedade, o povo brasileiro é extremamente solidário. Eu acho que o que falta, efetivamente, e as campanhas não só
as campanhas de ONGs e de institutos, mas também de televisões e de redes de televisões, elas estimulam esse tipo de iniciativa, falta justamente canal, falta onde você identificar para quem doar e qual é o resultado disso. No Brasil, você tem talvez, e aí eu digo isso por experiência própria, viajando, mesmo trabalhando com empresas de um lado e com ONGs do outro, você tem um modelo de investimento social privado, um modelo de negócios entre empresas, ONG, governos, etc., que é muito bom e talvez um dos melhores do mundo. É onde o empresário vai, junto com a comunidade, junto com o governo, e eles juntos trabalham, estabelecem metas, estabelecem métricas. Em outros países você vê mais a doação e você não vê esse acompanhamento tão grande acontecendo. Até porque, como eu te disse antes, a cultura é simplesmente a de doar e você tem em retorno o seu nome, enfim, numa fundação, ou num prédio de uma universidade. A organização não governamental Brazil Foundation capta recursos nos Estados Unidos para ajudar pequenas e médias ONGs brasileiras. A filantropia no Brasil mudou e a filantropia nos Estados Unidos mudou. Aqui os fundos estão secando, enquanto no Brasil nós estamos com uma pujança, com um crescimento e com um interesse enorme pelo investimento social. Para debater a questão de como a mídia brasileira pode ajudar a desenvolver a filantropia em nosso país, estão conosco o jurista Joaquim Falcão, Rubens César Fernandes, diretor do projeto Viva Rio, e Ana Toni, diretora do Escritório Brasil da Fundação Ford. Vamos começar justamente por Ana Toni, que é economista, representante da Fundação Ford no Brasil e responsável pelo programa de governo e sociedade civil que tem trabalhado nos mecanismos de participação democrática e redução das desigualdades aqui em nosso país. Trabalhou na TV Globo, no Greenpeace International e na ActionAid International. Foi eleita recentemente presidente do Conselho do Greenpeace International e assumirá esta função em março próximo. Ana Toni, nós terminamos uma temporada eleitoral em que todos se voltam para o governo, como o governo é que vai resolver todos os problemas, e agora estamos diante da realidade, nós e nós mesmos, não é? E o que nós podemos fazer por nós mesmos? Eu acho que recentemente, aqui no Brasil, mas em outros países como na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa em geral, mostra-se que a filantropia, organizações da sociedade civil, esses outros atores são também fundamentais para a consolidação de uma democracia. E eu acho que, logicamente, o papel do governo é o papel do governo, ninguém está ali para disputar, mas a gente está no momento em que a gente tem que unir forças. E acho que a filantropia vem exatamente para isso, para mostrar que há também os atores sociais individuais, as instituições da sociedade civil, que trabalham junto com o governo, ou monitorando o governo, ou com os parlamentares, ou monitorando os parlamentares, que são absolutamente fundamentais nesse processo democrático nosso.